Queridos alunos, estamos mais uma vez aqui nesse vídeo aula e hoje nós vamos falar sobre a unidade 2 e nós vamos falar sobre uma tríade que é indispensável para a compreensão do texto bíblico. Nós já falamos anteriormente que a Bíblia é um livro especial, é um livro fantástico. E falamos que ela é um livro divino e é humano. Divino porque é palavra de Deus e humano porque também foi escrita por homens especiais da parte de Deus. Mas para nós compreendermos a formação do texto bíblico, como a Bíblia é do jeito que ela é e como ela está diante de nós precisamos aprender sobre uma tríade. E são três eixos que nós podemos chamar também de doutrinas, são doutrinas teológicas fundamentais para a compreensão do texto bíblico. A primeira é a revelação. A palavra revelação, ela é muito importante para a nossa compreensão, porque esse termo, ele vem do latim revelatio, que significa literalmente retirar o véu, trazer para a luz aquilo que estava no escuro, trazer para o claro. Então, revelação significa isso, significa desvendamento. Então, a Bíblia, como revelação, é um recurso que Deus utilizou para trazer do transcendente, do sobrenatural, ou seja, aquilo que está além da nossa compreensão humana, para a nossa compreensão. Deus, ele se revelou para nós através de muitas coisas, e estas coisas estão relacionadas na Bíblia Sagrada. Mas é preciso entender o seguinte, que quando Deus ele se revelou ao homem, principalmente no Antigo Testamento, nós vamos ver isso, é muito comum nós encontrarmos frases do tipo: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor. Isso para mostrar que o texto bíblico é a palavra de Deus e que Deus está querendo nos dizer alguma coisa através da sua revelação. Mas a revelação, ela aconteceu através de vários órgãos ou canais. Primeiro, Deus se revelou através dos profetas. Então, os profetas, eles falaram da parte de Deus. A palavra profeta no hebraico significa nabi, literalmente, boca de Deus. Por isso, como nós dissemos anteriormente, eles diziam, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor. Então, o propósito dos profetas é transmitir a palavra de Deus ao homem, a vontade de Deus ao homem. Um outro órgão da revelação de Deus são os anjos. Então, os anjos, eles foram utilizados por Deus como meio através do qual Deus falou com o homem. Então, nós temos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, as aparições dos anjos, vindo em nome do Senhor para dizer alguma coisa para o povo de Israel e etc. Deus também, ele falou através de visões, falou também através de sonhos. As visões eram formas de Deus dar direção e significado à vida dos homens. E os sonhos, eles revelavam os segredos de Deus. Então, por exemplo, ou melhor, os segredos dos homens. Quando nós lembramos, por exemplo, de José revelando os segredos de Potifar, dos sonhos de Potifar, nós vemos, por exemplo, Daniel revelando os sonhos de Nabucodonosor. Então,
os propósitos dos sonhos era desvendar aquilo que estava fora da compreensão humana. Então Deus falava através dos sonhos. Deus também falava, como mais um órgão da revelação de Deus, através do Urim Tumim. O Urim Tumim era uma especificidade dos sumos sacerdotes, ou do sumo sacerdote, né? Os especialistas em Bíblia, eles dizem que era uma espécie de dados, que jogava esses dados. Então, se aparecessem um determinado números iguais, significava uma resposta positiva, do contrário, uma resposta negativa. E assim funcionava o Urim Tumim. Também elementos da natureza, aí nós temos, né, Deus se revelando através da própria natureza. O Salmo 19, ele está repleto disso, né? Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, etc. Deus também se revelou através dos milagres. Os milagres, eles eram os mistérios, né? Eram situações inexplicáveis. Então, por exemplo, no Novo Testamento nós temos Jesus Cristo fazendo milagres. Então, eram coisas que humanamente eram impossíveis, como ressuscitar um morto, dar vistas a um cego de nascença, fazer um deficiente físico, né, andar e por aí afora. O segundo termo desta tríade, além da revelação, é a inspiração. A inspiração vem do grego, que significa theopneustos, soprada por Deus. Então Deus soprou a palavra dele para dentro do escritor bíblico, para dentro daqueles homens que ele separou para registrar a palavra de Deus. Então eles eram inspirados por Deus a registrar a revelação de Deus. Então isso tem que ficar muito claro para nós. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz que toda a escritura é divinamente inspirada. Então não é só parte da escritura, toda a escritura é divinamente inspirada. Então o texto bíblico, na sua completude, ele foi inspirado por Deus. Os homens falaram da parte de Deus, aquilo que Deus queria revelar para a humanidade através do texto bíblico. E finalmente, nesta tríade, nós vamos encontrar um termo chamado iluminação. Então, revelação, inspiração, iluminação. Então, a revelação é Deus se revelando ao homem através do texto bíblico. A inspiração é o homem registrando aquilo que Deus revelou nas páginas das Escrituras Sagradas. E o que é a iluminação? A iluminação é exatamente a luz que o Espírito Santo dá ao texto quando nós nos submetemos a ele para a compreensão da palavra de Deus. Então, a iluminação é uma obra do Espírito Santo para as nossas vidas. Significa derramar luz sobre, tornar luminoso ou brilhante, acender, pôr iluminárias, ilustrar, encher-se de luz. Então, a iluminação é uma obra do Espírito Santo na nossa vida hoje, para compreendermos o texto sagrado. Então, vejam bem, para concluir. Então, Deus, ele se revelou ao homem através da sua palavra. A inspiração é os homens que Deus separou, selecionou para poder registrar aquilo que ele revelou. E a iluminação é a obra do Espírito Santo na minha e na sua vida para compreender o texto que os homens inspirados registraram da revelação de Deus. Então, compreender a Bíblia é uma dinâmica extremamente necessária e relevante para as nossas vidas. Eu não posso dizer hoje que eu sou inspirado no que se refere às Escrituras Sagradas. Porque se eu disser que eu fui inspirado, a palavra que eu recebi do Senhor hoje, se eu disser que eu fui inspirado, eu deveria registrar essa palavra. Não. A palavra inspiração é para o homem bíblico, para o escritor bíblico. Eu posso até usar poeticamente
né? O fulano de tal pregou uma mensagem, hoje ele estava inspirado, eu posso usar esse termo, mas do ponto de vista bíblico, do hebraico e do grego, eu não posso usar esse termo para nós hoje. Apenas iluminação. Iluminação é a obra do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, quando nós abrimos a palavra de Deus para compreendermos o que Deus quer nos dizer. Então, que Ele, pois, através do Espírito Santo, ilumine a sua vida para você compreender melhor a Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe.